Transparências. Lá fora, a escuridão dos vãos entre os edifícios. A luz irrompe e íntima arde tua anca, que recolhe as roupas do chão. A solidão dissipa o fino tecido da cortina e da vergonha. Eis os quartos, e dentro deles nós, oferecendo aquilo de que mais precisamos. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro Mulheres de Hopper, de Kátia Marchese, autora de Santos, mas que vive atualmente em Campinas. Esse livro é um lançamento de 2020, saiu pela editora Patois e é uma coletânea de poemas. É uma coletânea muito bonita de poemas. Eu assino o clube de assinatura da Patois, então eu recebo sempre um livro de poemas e um romance ou um livro de prosa, né, contos, crônicas, enfim. Algo do tipo. E esse livro veio num kit super bonito, com eco bag, marcador, postal. Esse livro recebeu apoio do PROAC, né? Então ele teve patrocínio, né? Foi contemplado nesse edital do PROAC e eu achei muito interessante, resolvi trazer para cá como indicação de um livro de poesia, porque ele tem um pouco a ver com o isolamento, com a situação que a gente está vivendo. A Kátia se inspirou num pintor de que eu gosto muito, que é o Edward Hopper, né? Um pintor norte-americano. E o Hopper era esse pintor que fazia quadros de pessoas solitárias. Acho que o grande tema do Hopper é a solidão nas grandes metrópoles, né? Então, são sempre cenas de pessoas em silêncio, com um olhar meio melancólico ou preocupado. E, normalmente, elas são captadas de fora de janelas. Então, essas pessoas estão dentro de casa, elas estão dentro de um quarto, ou, às vezes, elas estão num ambiente público, como num cinema ou num teatro. Por vezes, elas estão num bar, né? Tem uma pintura famosíssima dele de um casal num bar, olhados por fora da janela do bar. E as pinturas do Hopper têm muitas mulheres. Mulheres olhadas também em situação de intimidade, muitas vezes. Então, são mulheres que estão em casa, muitas vezes estão sozinhas, outras vezes estão acompanhadas de um homem e ser uma questão de espaço íntimo, muitas vezes elas estão sem roupa, ou só com a roupa de baixo, ou de camisola, algo do tipo. E aí, a Kátia vai se inspirar, em especial, nessas pinturas que são focadas nas mulheres e vai escrever poemas que são pequenos instantes que abrangem esse momento de solidão e de intimidade dessas mulheres. O livro, além de poemas, tem ilustrações da Isabela Sancho. Então, por exemplo, eu acabei de ler um poema que se chama Transparências, que eu achei que sintetiza um pouco essa ideia exatamente porque ele descreve essa cena da noite e de uma visão feita de um interior de casa por fora. E a ilustração é exatamente isso, é uma janela, duas janelas numa esquina de prédio e a mulher nua. Isso é muito comum na pintura do Hopper, mas aqui a gente vai ter as ilustrações dessa artista. São 26 poemas e cada poema tem a sua ilustração correspondente. Essa ilustração, ela dialoga tanto com o poema quanto com o imaginário do Hopper, né? Então essas mulheres, inclusive essa capa linda, que tem toda uma relação com uma das pinturas mais famosas dele, que é a de uma mulher na cama. E aqui tem uma janela, e na pintura do Hopper você vê que o sol tá entrando, né? E iluminando, a mulher tá ali meio que pegando o sol, mas nessa postura meio contemplativa, reflexiva. E aí me digam se isso não tem a ver com o que a gente está vivendo agora. Em nenhum momento a Kátia vai falar de Covid, ou de pandemia, ou de quarentena, nada do tipo. Mas é muito essa experiência do espaço íntimo e de muitas vezes estar sozinha no espaço íntimo. A Kátia, nesse livro, ela tenta encenar algo que a gente não tem certeza se era uma intenção do próprio Hopper, aqui acho que é uma tentativa talvez de releitura da situação dessas mulheres do Hopper, que é a transição de uma situação de solidão, né, de abandono, de uma tristeza, de uma carência, para a situação de solitude. Ou seja, de se reconciliar, se apaziguar com a própria companhia e extrair força da própria companhia, extrair prazer, proveito da própria companhia. Então passa a ser uma solitude, uma situação de estar só, porém não se sentindo abandonado ou carente ou em falta. No poema Bem-vinda, por exemplo, o poeta diz assim:
A noite entra, circula pelo quarto, selo a escuridão. Eu e a noite em movimento. Crescem as sílabas a ordenar os caminhos, até que a noite canse e respire o ar amanhecido. Então a gente tem essa mulher meio que num duelo com a noite, quase como se ela galopasse na noite, né? Quando ela fala célula, a escuridão, né? Então ela vai, de certo modo, dominar e agir em parceria com essa noite. Uma noite que é solitária, mas que não tem necessariamente de ser angustiada. Em alguns poemas, a Marchese trata de mulheres maduras ou em mulheres em processo de envelhecimento, que eu gostei bastante, eu vou ler alguns poemas. Notícias. Empalidece a voz. Amanhã, paralisa o tronco. Na perna, escorre abandono. No meio do andar, poça. Medo alagando osso. Aceito a morte para reger o descompasso do corpo. Eu achei esse poema muito delicado, mas ele me passa a ideia de uma mulher que urinou, né? De uma mulher que não conseguiu segurar a urina. Eu não tenho certeza. Me parece que é isso. Até pelo fato de ela dizer que aceita a morte para reger o descompasso do corpo. Ou seja, aquilo que você já não consegue controlar. Então você quase aceita a morte por não se encontrar nesse descontrole do corpo que já não atende aos seus desejos, né? E uma coisa que é muito interessante nos poemas da Kátia é que eles não são poemas muito óbvios, né? As situações dele não são muito óbvias. Ela desenvolve instantes de momentos de reflexão, de compreensão de algo que são muitíssimo peculiares. Às vezes são reflexões muito específicas, o que leva a gente a reler, a ficar pensando. Não são poemas de leitura muito imediata, ainda que eles sejam curtos. Os poemas dela são todos muito curtos, eles são sintéticos, eles são precisos, e ela explora bastante, como diz a Ana Rust no texto de apresentação, o verso final impactante, assim, então umas linhas finais fortes, né, na síntese do poema, e que muitas vezes são inusitadas, são inesperadas, são originais, então que obrigam a gente a tentar entender esse momento que ela consegue captar assim de um jeito, ela consegue criar, na verdade, né, situações e preocupações ou constatações que são muitíssimo específicas, e eu achei isso muito bom. No outro poema, que eu acho que tem um pouco a ver também com essa coisa do corpo que envelhece, que de certo modo dá um certo trabalho, tem o poema 11 Horas. Ficar a sós com seus ossos e cabelos, compreender as articulações, emprestar fios ao movimento. A poltrona escolhe o sol. Até que a carne termine seus preenchimentos, calça o sapato negro e ensina luto aos pés pequenos. E aqui tem essa ilustração de uma mulher tomando sol numa cadeira, calçando os sapatos. Além de dialogar com a obra do Hopper, outra coisa que a Kátia Marchese faz é resgatar um pouco da sua própria história, e daí ela traz mulheres da sua vida para o poema, como a sua avó, por exemplo, num poema super bonito. Ou então ela dialoga com poetas de que ela gosta muito, e uma delas é a Emily Dickinson. Eu vou ler um poema que ela escreve, que chama Desenho para Emília. Ela chama a Emily de Emília aqui, e ela usa alguns recursos que a Emily usa na sua poesia, que são os substantivos com letra maiúscula e o uso do travessão. Esse poema me intrigou porque ele parece um poema sobre a finitude, a partir da observação de uma aranha e de um diálogo com a própria poesia da Emily. A poeta vai falar sobre a consciência da finitude, e então é uma consciência sobre a fragilidade da vida, das coisas, do próprio corpo, enfim. E ao mesmo tempo é uma iluminação, porque é uma epifania. Então ela trabalha essa ideia da epifania e da fragilidade muito bem aqui nesse poema. E aí vou mostrar aqui a ilustração, que é uma mulher num pórtico, parece. E aqui, assim, não sei se dá pra ver, tem a teia e uma aranha descendo. O poema diz assim: quando tua aranha dobra os joelhos e reverencia o nada, é a hora exata da luz. Oscila a folha no caule, oscila o calor nas sedas, oscila a pálpebra diante da ilusão. Trama ou flor? Sabemos, o amanhã destrói.
Para terminar, eu vou ler um que tem a ver com a lida, né, com um trabalho solitário, um trabalho um pouco de exploração, de uma mulher que parece deslocada do seu lugar e que vive uma situação de saudade, está separada do seu filho. É um poema um pouquinho maior, distou um pouquinho dos demais que são mais curtos, mas é um poema que eu gostei bastante, chama Fardos. E aqui a gente tem também a ilustração de uma mulher na máquina de costura. Ela se curva. Costurando, pensa em quantidades intermináveis em seu menino, negligenciado, na terra exaustiva que não se importou em deixar. A madrugada atravessa lentamente. Seus pés adormecidos tocam a parede e ela finge alcançar o casco de um barco. Mesmo que não haja rio à sua frente, o tecido corre até as margens do Guapai. Mas chegar é impossível. A dívida é um cão por detrás das janelas e ela ficará ali, silenciada e invisível, como um fantasma na máquina de costura. Achei pesado assim, triste, né? Porque essa mulher sozinha na madrugada trabalhando, uma mulher pobre, por isso invisível, como um fantasma, né? E que pensa nessa distância, nessa travessia, talvez nesse desejo de trazer o filho, um desejo de melhorar a vida do filho, enfim, a invisibilidade da mulher pobre, da mulher estrangeira, que tá ali solitária, sozinha, explorada, lutando pela sobrevivência. É isso, eu gostei bastante do livro, acho que é uma indicação interessante para esses nossos tempos, acho que a Kátia articula muito bem a delicadeza com a precisão, né, com versos que são impactantes, mas que também ressoam. O livro tem essa coisa de contemplativo, de que eu gostei muito, e a edição tá muito bonita, que vem com o marcador combinando. E é isso, então fica aí mais uma indicação de poesia brasileira, autor contemporâneo e editora independente aqui no canal pra gente conhecer um pouco mais aí da nossa literatura. Obrigada a todos pela companhia e pelo apoio. Beijos, até a próxima. Tchau!